Em meio às páginas da história cristã, há um capítulo intrigante e inspirador que muitos leitores anseiam explorar: as vidas e as mortes dos 12 primeiros apóstolos de Jesus Cristo. Esses homens corajosos e dedicados desempenharam papéis cruciais na propagação do Evangelho, enfrentando desafios inimagináveis e perseguições inclementes. No entanto, o que exatamente aconteceu com eles após os eventos narrados nos Evangelhos? Qual foi o destino final desses fiéis seguidores de Cristo? Junte-se a nós, enquanto desvendamos os mistérios por trás das suas mortes, explorando os relatos bíblicos, as tradições da igreja primitiva e os registros históricos para revelar as circunstâncias envolvendo suas partidas deste mundo e o legado extraordinário que deixaram para trás. Prepare-se para uma jornada de descoberta e inspiração que iluminará sua compreensão da fé e da coragem que moldaram os primeiros seguidores de Jesus. Martirizado em Roma durante o reinado de Nero, por volta do ano 64 d.C., Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, por considerar-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. André, inicialmente discípulo de João Batista, foi o primeiro a seguir Jesus Cristo após ouvir o testemunho de João sobre ele. Sua fé e devoção foram evidentes desde o início, pois imediatamente trouxe seu irmão Simão Pedro para conhecer Jesus. Posteriormente, André se tornou um dos 12 apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus para fazer parte de seu círculo íntimo de seguidores. Sua dedicação ao Senhor o levou a enfrentar o martírio em Patras, Grécia, onde foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e um dos 3 apóstolos mais próximos dele, juntamente com Pedro e João. Sua morte é registrada no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer martírio. Ele foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, rei da Judéia, por volta do ano 44 d.C. O único apóstolo que não morreu de morte violenta, exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação que resultou no livro de Apocalipse. Morreu em paz em Éfeso, provavelmente em meados do século I. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus e frequentemente tratado como o discípulo amado, desempenhou um papel crucial na história do cristianismo primitivo. Seu relacionamento íntimo com Jesus é evidente nos Evangelhos, onde ele é constantemente mencionado junto com Pedro e Tiago, como parte do círculo interno de discípulos. A morte de João não é registrada no Novo Testamento, ao contrário de seus companheiros apóstolos. No entanto, ele enfrentou dificuldades e perseguições ao longo de sua vida. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a visão apocalíptica registrada no livro de Apocalipse. Embora a idade exata de João na época de sua morte não seja especificada nas Escrituras, é razoável supor que ele tenha vivido até uma idade avançada, dada sua longa vida e influência duradoura na igreja primitiva. Sua morte em paz em Éfeso, provavelmente em meados do século I, encerra uma vida marcada pela dedicação incansável ao serviço de Cristo e pela propagação do Evangelho em todo o mundo conhecido. Pouco se sabe sobre sua morte, mas a tradição sugere que ele foi martirizado na Frígia, uma região que corresponde aproximadamente à parte ocidental da Turquia moderna. A Frígia, situada na antiga Anatólia, era conhecida por sua diversidade cultural e religiosa durante os tempos bíblicos. As circunstâncias exatas de sua morte não são registradas nas Escrituras, mas é possível que tenha sido por crucificação ou apedrejamento, métodos comuns de execução na época. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é mencionado nos Evangelhos como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Pouco se sabe sobre sua morte, mas a tradição cristã sugere que ele pregou o Evangelho na Índia e em outras partes do Oriente. A tradição da igreja primitiva relata que Bartolomeu foi martirizado, possivelmente na Armênia ou na Índia, por volta do século I d.C. As circunstâncias exatas de sua morte são incertas,
mas relatos antigos sugerem que ele pode ter sido crucificado ou esfolado vivo. Também conhecido como Tomé o Dídimo, ou Tomé o Gêmeo, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, conhecido por sua incredulidade após a ressurreição de Jesus e sua subsequente confissão de fé. Pouco se sabe sobre sua morte nos registros bíblicos, mas a tradição da igreja primitiva e fontes históricas sugerem que ele foi martirizado enquanto pregava o Evangelho. A tradição oral da igreja primitiva relata que Tomé pregou o Evangelho no leste, incluindo regiões da Índia e da Pérsia. Segundo essas tradições, ele foi martirizado em Chennai, antiga Madras, na Índia, onde foi trespassado por lanças. A motivação por trás de seu martírio foi, provavelmente, a hostilidade das autoridades locais e dos líderes religiosos para com o cristianismo emergente. Também conhecido como Levi, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e autor do evangelho que leva seu nome. Pouco se sabe sobre sua morte nos registros bíblicos, mas a tradição da igreja primitiva e fontes históricas fornecem algumas informações sobre seu martírio. A tradição cristã sugere que Mateus pregou o evangelho na Judéia e na Etiópia, onde foi martirizado por volta do 1º século depois de Cristo. As circunstâncias exatas de sua morte não são detalhadas, mas é possível que ele tenha sido morto por uma espada ou lança, métodos comuns de execução na época. Também conhecido como Tiago, o menor ou Tiago, o justo, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Pouco se sabe sobre sua morte nos registros bíblicos, mas a tradição da igreja primitiva e fontes históricas fornecem algumas informações sobre seu martírio. Ele foi apedrejado e morto em Jerusalém por ordem do sumo sacerdote Anás, possivelmente por volta do ano 62 d.C., durante uma onda de perseguição contra os cristãos. As circunstâncias exatas que levaram à sua morte não são detalhadas, mas é provável que ele tenha sido alvo de perseguição devido à sua liderança entre os primeiros cristãos e à ameaça que representava para a autoridade religiosa estabelecida. Também conhecido como Judas, filho de Tiago, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Pouco se sabe sobre sua morte nos registros bíblicos, mas a tradição da igreja primitiva e algumas fontes históricas fornecem informações sobre seu martírio. Segundo a tradição, Tadeu pregou o evangelho na Mesopotâmia e na Pérsia, onde enfrentou perseguições por causa de sua fé. Acredita-se que ele tenha sido martirizado em uma data por volta do 1º século depois de Cristo, embora a data exata não seja registrada nas fontes históricas. As circunstâncias exatas de sua morte não são detalhadas, mas é possível que ele tenha sido apedrejado, crucificado ou morto de outra maneira violenta. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar recebendo atualizações, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar suas impressões e compartilhar com seus amigos e familiares. Esperamos vê-los novamente em breve. Até a próxima e um grande abraço.